Professor Gilberto Santos na área, mais uma videoaula de matrizes e sistemas lineares. Aula da apostila de matrizes de sistemas lineares, 8 páginas, 41 questões. As minhas videoaulas seguem a minha apostila, nesse caso de matrizes de sistemas lineares. Baixe a apostila para você sistematizar os seus estudos. Um breve sumário: dividi essa apostila em 3 partes: matrizes, determinantes e sistemas lineares. Nas aulas anteriores, está aqui cada no sumário, vimos introdução, representação genérica de matriz, matrizes especiais. Dentre as matrizes especiais, matriz quadrada, matriz identidade, matriz nula e igualdade de matrizes. Hoje nós vamos estudar soma e subtração de matrizes. É o objeto da aula de hoje. Mais ou menos cada tópico nesse sumário é uma videoaula. Procurem as demais aulas na playlist do YouTube ou na página do meu blog. Se é a primeira vez que você está assistindo essa série de videoaulas, é interessante que você comece pela aula 1 e depois você vai avançando no grau de conhecimento de matrizes de sistemas lineares. Fica a dica. Como falei, hoje nós vamos ver soma e subtração de matrizes. E aí, tópico 6. Adição de matrizes. Tópico 6, porque a gente segue a minha apostila de matrizes e sistemas lineares. Então, quando você procurar na apostila, adição de matrizes vai estar no tópico 6. Assim como subtração de matrizes vai estar no tópico 7 da apostila. Então, daí essa numeração, porque a gente segue a apostila. Baixe a apostila para você ir acompanhando. Adição de matrizes, seja as matrizes A e B de mesma ordem, denomina-se adição de A com B, representado por A mais B, a matriz C, de mesma ordem de A e B, na qual cada elemento é obtido pela adição dos elementos correspondentes de A e B. Vamos já ver em exemplos essa teoria. E já aproveitando o ensejo, já que são semelhantes, o modo de fazer, de operar, então vamos logo ver a teoria de subtração de matrizes. Seja as matrizes A e B de mesma ordem, denomina-se subtração de A com B, representada por A, diferença B. A matriz C, de mesma ordem de A e B, na qual cada elemento é obtido pela subtração dos elementos correspondentes de A e B, nessa ordem. Vale destacar que tanto na adição como na subtração, o resultado é uma matriz. Seja as matrizes A e B de mesma ordem, denomina subtração de A com B. E o resultado é a matriz C, também aqui na caixa. O resultado é a matriz C. Então, subtrair uma matriz de outra matriz, o resultado será uma matriz. A mesma coisa na soma. Sejam as matrizes A e B de mesma ordem, denomina-se adição de A com B. E o resultado também é uma matriz, olha. Então, somar duas matrizes A e B, o resultado será uma matriz C. Subtrair duas matrizes A e B, o resultado será uma matriz. Então isso a gente vai ver nos exemplos. Uma série de exemplos. A, B, C, D. Vamos fazer cada um e aplicar a teoria que a gente viu agora há pouco. Então, letra A. Somar essa matriz com essa matriz aqui, com essa matriz. O resultado terá que ser uma matriz, como a gente leu lá naquela caixa que tem a definição. Então, olha só, já aparece aí uma matriz. Então, guardem isso. Somar uma matriz com uma matriz, o resultado é uma matriz. O que a gente vai fazer aqui? Somar os termos correspondentes. Bem aqui na definição, fala isso também. Olha só, na qual cada elemento é obtido pela adição dos elementos correspondentes de A e B. Então, a gente está fazendo no exemplo o que está definido aqui nessa caixa. Certo? Vamos lá, vamos fazer lá. Então, somar duas matrizes, o resultado será uma matriz. Já apareceu a matriz aí, E a gente vai somar os correspondentes. Quem é o correspondente do 5? Lá na outra matriz, resposta é o 3. Por que eles são correspondentes, professor? Porque o 5 está na primeira linha e primeira coluna. E o 3 está na primeira linha e primeira coluna. Então assim que a gente sabe que eles são correspondentes, quando eles estão na mesma linha e mesma coluna. Sim, é isso. Aí agora vamos somá-los, 5 mais 3, que dá 8. E aí, já apareceu o 8, que também está na primeira linha e primeira coluna. Tudo certinho. Vamos para o próximo. Agora, o 3, vamos somar com o correspondente dele na segunda matriz, que é o 2. Por que são correspondentes? Porque esse 3 está na primeira linha e segunda coluna. E esse 2 está na primeira linha e segunda coluna também. Então, olha, somando os dois, os correspondentes,
3 mais 2, 5. Olha aí, já apareceu o resultado. Vamos continuar. Agora vamos para a parte de baixo aqui, ó. Vamos somar o 7 com o correspondente do 7 lá na outra matriz, que por coincidência também é um 7. Por que são correspondentes? Porque eles estão na mesma linha e mesma coluna. Segunda linha e primeira coluna, ambos. Então, olha, 7 mais 7, 14. Olha aí. E os últimos números a serem somados, 1 com o 2. 1 mais 2, 3. Aí, ó, apareceu 3. Pronto, terminamos. A letra A, somar uma matriz com outra matriz, o resultado é uma matriz, como a gente leu lá na definição. Beleza? Então, vamos para um próximo exemplo, letra B. Subtrair uma matriz de outra matriz, o resultado é uma matriz. Está bem aqui, ó, na definição. A diferença B, o resultado é uma matriz, a matriz C. Então, tem que gerar um resultado matriz na diferença também. Então, voltando para cá, o resultado terá que ser uma matriz. Então, já aparece a matriz aí, ó, vazia, né? Agora, vamos subtrair os termos correspondentes. Está bem aqui, ó, na qual cada elemento é obtido pela subtração dos elementos correspondentes de A e B, nessa ordem. Então, vamos aplicar essa teoria lá no exemplo. Voltando para cá, ó, então a gente tem que ver quem é o correspondente do 5 lá na outra matriz. É o 3. Já vimos isso, porque são correspondentes, porque estão na mesma linha e na mesma coluna. Nesse caso, o 5 está na primeira linha e primeira coluna. E o 3 está na primeira linha e primeira coluna. Então, estão na mesma linha e coluna, são correspondentes. Bom, resta subtrair 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Próximos. 3 vai subtrair com 2, que são correspondentes, pois estão na mesma linha e mesma coluna. Nesse caso, primeira linha e segunda coluna, ambos. Então, lá vai. 3 menos 2. 1. Tá aí, ó, a resposta. Para baixo agora, ó, 7 menos 7. São os correspondentes, estão na mesma linha e coluna. 7 menos 7, 0. E já apareceu o último aqui também, ó. Então, vamos fazer, ó, 1 menos 2. Por que deu menos 1? Né? Já está aqui a resposta. Ó. Já apareceu aqui a resposta, ó, bem aqui. Ó. E por que 1 menos 2 deu negativo, deu menos 1? Porque você está tirando um número maior de um número menor. Se você tira uma quantia maior de uma quantia menor, é possível? É, mas você vai ficar devendo. E ficar devendo é ficar negativo. Sim ou não? Você tem R$1.000 no banco e você tem crédito naquele banco e você está precisando de R$2.000 por algum motivo. Você pode sacar os R$2.000? Pode. Se você tem crédito no banco, pode. Mas você vai ficar negativo. Você vai ficar devendo R$1.000 para o banco. Então, tendo R$1.000, tirar R$2.000, 2.000 é maior que 1.000, você vai ficar devendo 1.000 para o banco. Vai ficar negativo. Quando você for tirar um saldo ou um extrato, vai estar lá negativo. Tirando 2 de 1 não é diferente. 2 é maior que 1. É possível tirar 2 de 1, porém o resultado é negativo. Menos 1. Beleza? Professor, e se fosse 2 menos 1? 2 menos 1. Não, aí nesse caso não fica negativo. Porque você está tirando 1 de um número maior. 2 menos 1 dá 1 mesmo, normal. A questão é quando você tira um número maior de um menor. É essa questão aqui, é essa situação aqui, ó. Aí pode. Tira um número maior de um menor, pode, dá 1. Porém, como você está tirando um número maior de um menor, você vai ficar devendo, ó, menos 1. Essa é a diferença de 2 menos 1 para 1 menos 2, tá? A segunda situação aqui, o resultado é negativo, porque você está tirando um número maior de um menor. Beleza. Vamos lá, vamos para frente. Letra C. Então, letra C a gente já sabe, é adição de matrizes, tem que somar os correspondentes. Então, ó, o correspondente do 6 lá na outra matriz é o 6. Estão na mesma linha e mesma coluna. Então, 6 mais 6, quanto é? 12. E aí já aparece o 12, ó. Já apareceu o 15 lá, que é o resultado de 5 mais 10, ó. 5 mais 10, 15. Então aqui já estamos fazendo mais direto, porque a gente já aprendeu, já sabe como é que faz. O que mais? 2 mais 11, 13. Está aqui, ó. 2 mais 11, o resultado vem aqui, ó, 13.
que mais? 3 mais menos 3. Opa, agora tem que ter um pouco de atenção. 3 mais menos 3. Como é que é isso? Tem aluno que sabe responder isso direto, dá zero. Beleza, parabéns para ti. Mas tem aluno que teria dificuldade de responder isso. Então, olha só, eu botei aqui embaixo cálculos auxiliares. Então, eu separei, tirei esses números de lá e botei aqui embaixo, ó, 3 mais, olha aqui, mais, tá bem aqui, ó, mais, menos 3, ó, menos 3, tá aqui, ó, menos 3. E o 3, começou com 3, tá aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu tirei de lá. Separei, tratei como um caso particular. E aí eu faço essa minha continha aqui embaixo, e depois eu pego o resultado e coloco lá. Olha só, aqui tem dois sinais, 3 mais menos 3. Como é possível isso, professor? 3 mais menos 3. É possível. Então, como é que vai ficar? Olha aí, coloquei essa tabelinha para nos auxiliar. Então, essa tabelinha ajuda. Sempre tenham essa tabelinha de jogo de sinal em mão, que elas são bastante úteis. Então, vai ficar assim, 3 menos 3. Por que 3 menos 3? Porque bem aqui, ó, rolou um jogo de sinal, ó, mais com menos. Mais com menos dá menos. Tá bem aqui, ó, mais com menos dá menos. O resultado é menos, é negativo. Então, faz o jogo de sinal com mais com menos. E bem aqui, ó, vira menos. Pronto. Os números 3 apenas repete, né? Repete esse 3 aqui e repete esse 3 aqui, ó. E daí 3 menos 3, 0. Como eu falei, muitos alunos saberiam responder isso direto, né? Se é o seu caso, você sabe responder isso direto, beleza. Se você não sabe, faça dessa forma. Separe num papel, num borrão e faça separado e chegue lá no zero da mesma forma. Esses cálculos auxiliares, eles não fazem necessariamente parte do problema. Somar duas matrizes, o resultado é uma matriz. Então, esses cálculos auxiliares, eles não são do problema, necessários do problema. Você pode fazer eles num borrão, num papel à parte, fazer num papel e apagar. Tem alunos que fazem e apagam, porque na verdade não é esse o propósito, fazer essas contas. Essas contas são de ensino fundamental. O propósito é somar duas matrizes e chegar num resultado que é uma matriz. Falo isso por quê? Porque tem alunos que faz todos os cálculos auxiliares, deixa lá na prova e não põe a resposta, que é o principal. Somar duas matrizes, o resultado é uma matriz. E aí não vale, pessoal. Tá clara a definição lá na caixinha, mostramos agora há pouco. Somar duas matrizes A e B, o resultado é uma matriz C. Se você deixar todas as continhas feitas aqui embaixo e não botar a resposta, você não somou as matrizes. Simples assim. Você tem que chegar numa matriz resultado. Se você não chega... Ainda tem aluno que diz assim, não, professor, mas eu fiz todas as contas, mas você não chegou na matriz. Agora, ao contrário, o aluno não usou cálculos auxiliares e fez de cabeça, direto, e colocou a resposta como está aqui, ó, direitinho. Está certo? Está correto, claro, com certeza. Esse é o objetivo. Repito, somar uma matriz com outra matriz, o resultado é uma matriz. Guardem isso. E não um monte de cálculos auxiliares. Esses cálculos auxiliares são apenas para ajudar, tá bom? Depois você pode apagar, fazendo um borrão à parte, enfim. Vamos lá, letra D, subtração. Vamos subtrair o 6 do correspondente dele na outra matriz, que também é um 6. Então vai ficar 6 menos 6, que dá 0. Vamos logo fazer esse outro aqui. 5 menos o correspondente dele lá na outra matriz. 5 menos 10. Quanto é 5 menos 10? É 5? Positivo? Negativo? E aí? Quanto é a resposta? Tchan, 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 tchan. Menos 5. De novo, você tirou um número maior, que é o 10, de um menor. Todas as vezes que isso acontecer, de você tirar um número maior de um menor, você vai ficar devendo. Então, 5 negativo, menos 5. Beleza? Vamos para frente. Agora vamos fazer 2 menos 10, que são os correspondentes. Que, por sinal, já está aqui a resposta, olha. Menos 8. Também deu negativo. Porque é a mesma motivação. Você tirou 10 de 2. E 10 é maior que 2. Então, dá 8, porém dá 8 negativo. Tirar um número maior de um menor, resultado negativo. Você fica devendo. Tirar uma quantia maior do que você tem na sua conta, você vai ficar devendo para o credor. E o último, 3
menos 3. Ah, professor, isso aí vai dar 0. 3 menos 3 é 0. Opa, será? Cuidado. Olha só, aí não é 3 menos 3. Aí é 3 menos 3. Muitos alunos erram isso aí, porque omitem um sinal de menos. E como é que vai ficar 3 menos 3? Olha só, coloquei aí embaixo cálculos auxiliares. 3 menos 3. Está aí, ó. Vejam, não omiti nada. O 3 aqui, ó. Esse menos, bem aqui, ó. O menos do segundo 3, bem aqui, ó. E o 3, o segundo 3, bem aqui, ó. Então não omiti nada, tá tudo certinho aí. A matemática é uma ciência exata, você não pode engolir um sinal, engolir um número no meio do caminho, tá? E aí 3 menos 3. E agora? Vamos ter que fazer jogo de sinal. Esse menos com esse menos. E de 2 sinais ficar apenas um sinal, sim ou não? Menos com menos dá o quê? A nossa tabelinha para nos auxiliar, olha. Menos com menos dá mais. E aí, ó, vejam aqui, foi exatamente o que aconteceu. Olha, menos com menos foi feito o jogo de sinal e menos com menos virou mais. Tá aí, ó, tá feito. E daí, o que parecia uma subtração, na verdade, na operação dos elementos da matriz, por causa dessa combinação de sinais, virou uma soma. 3 mais 3, que dá 6. Então, bem aqui, ó, vai ter que aparecer um 6. Então, tá aí, ó, 6. Pronto, fizemos a letra D. Não é difícil, adição e subtração de matrizes. Deu para perceber que só tem que ter cuidado com o jogo de sinal. Guardem essa tabelinha aqui, ó. Muitos alunos, a maioria por sinal, já sabe isso, bacana, aprendeu lá no ensino fundamental, então perfeito. Mas você que não sabe, tira um print, guarda essa tabelinha, imprime, cola no teu caderno, cola no teto, cola em algum lugar, porque essa tabelinha é muito útil. Vocês vão ver nas próximas aulas, a gente vai usar mais vezes essa tabela de jogo de sinal. E muito dos erros dos alunos em sala de aula, que eu observo em matrizes, não é porque eles não sabem matrizes, é porque muitas das vezes eles não sabem jogo de sinal, por exemplo. Então é uma coisa que você tem que resolver na sua vida, porque você não pode ficar levando essas dificuldades para séries posteriores. Então guarde essa tabela, que ela é muito útil. Sempre que você puder consultar, consulte-a. Beleza? Então, baseado na videoaula de hoje, fica para vocês exercícios básicos 8, 10 e 11. Para vocês fazerem, exercitarem, treinar os jogos de sinais. E quando vocês terminarem, procurem no meu blog. Tem essa apostila com gabarito. E consultem o gabarito. Mas primeiro façam, claro. Depois consultem o gabarito para ver se vocês acertaram. Matemática, para você ficar bom, você tem que treinar, não tem jeito. Não tem outra maneira, ainda não inventaram outra maneira de estudar matemática. Você tem que treinar e o treino são exercícios. Só assim você fica bom em matemática. Mesmo os caras mais bambambam em matemática, eles fazem muito exercício. O professor Einstein fez muitos exercícios na vida, com certeza. A diferença é que eles fazem mais rápido e uma quantidade muito grande de exercícios. Porque eles se identificam com a ciência, eles gostam, então eles fazem muito, muito. Mas o que eu quero dizer é que não existe uma maneira de aprender matemática sem resolver exercícios. Isso não existe. Não tem como, gente. Só a pessoa olhar assim a teoria e dizer, já aprendi tudo. Não precisa nem fazer exercício. Não aprendeu. Então é melhor fazer exercícios. Façam atividade 8, 10 e 11. E na próxima aula vamos estudar a multiplicação de número real por matriz. Até a próxima, galera. Valeu!